Paz e graça do Senhor Jesus, amado irmão em Cristo, bem-vindo a mais um Bíblia em áudio aqui no canal Palavras de Vida, porque a palavra de Deus ela é luz para o seu caminho e lâmpada para os seus pés. Novo Testamento de Jesus Cristo, Mateus capítulo 9. Mas antes de começarmos, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha a palavra de Deus, fica até o final do capítulo, porque é um capítulo muito lindo, muito interessante, com muitos ensinamentos para a tua vida, amém? Os tópicos de Mateus capítulo 9 são o paralítico de Cafarnaum, a vocação de Mateus, o jejum, a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, a cura de 2 cegos e um mudo, a seara e os seus ceifeiros. Mateus capítulo 9, versículo 1 até o versículo 38, tá? Começamos. A cura de um paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, passou para outra banda e chegou à sua cidade. Isso aqui é Jesus, tá? E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados te são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se, foi para sua casa. E a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: Segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhantemente remendo rompe o vestido e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompe-se os odres e entornam-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. A cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, Mateus capítulo 9, versículo 18, dizendo-lhes estas coisas. E eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: Minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá.
E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentos e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. A cura de 2 cegos e um mudo. Mateus capítulo 9, versículo 27 em diante. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem misericórdia de nós, filhos de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: credes vós que eu possa fazer isso? Disse-lhe ele: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos lhes foram abertos. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai que ninguém o saiba, mas, tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxe-lhes um homem mudo e endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel algo assim. Mas os fariseus, dizendo: ele expulsa os demônios pelo próprio príncipe dos demônios. Perdão, irmãos, eu vou ler novamente. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. A seara e os ceifeiros. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém? Querido irmão, esse texto, capítulo, né, capítulo 9 de Mateus, que fala da cura, de, que fala de diversas curas, né? Esse capítulo ele é muito rico porque ele fala como Jesus curava, como Jesus se achegava ao povo, porque o Senhor Jesus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o Senhor ensinava e mostrava através das curas, das libertações, como aqui nesse capítulo mostra, a, a sua bondade, o seu amor, a sua graça, a força que vem do Senhor através da fé. Então, que eu e você possamos entender quão maravilhoso é crer nesse Deus de amor, nesse Deus que cura, que liberta, que transforma e o principal, que salva, querido irmão. É o único Deus da nossa existência, o único que pôde pagar a minha e a sua dívida que nós tínhamos com Deus foi Jesus Cristo, e nos deu o Espírito Santo como consolador, como
base da nossa vida no sentido de ter os dons do Espírito, de ter domínio próprio, de viver o Evangelho de Jesus Cristo. Se você não tem Jesus como seu Senhor e Salvador ainda, põe a mão no seu coração, entrega a sua vida a Jesus, confia nele, busca o reino dos céus e a sua justiça e tudo te será acrescentado. Amém? Que essa seja a sua verdade, que você viva para viver o Evangelho, que o amor de Deus inunde o seu ser e que você viva um novo tempo na presença do Senhor. Amém? Te amo em Jesus, Deus te abençoe por ficar até o final desse Bíblia em áudio de hoje, que foi Mateus capítulo 9, e no canal tem todos os capítulos até aqui. Amém? Deus te abençoe mais uma vez, que o seu dia seja maravilhoso, fica na paz, te amo em Jesus, até o próximo Bíblia em áudio aqui no canal Palavras de Vida.